Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, muito feliz, né, com essa semana da nutrição. E hoje vamos começar aqui com uma música que também eu amo, quando entrar setembro, né gente? Estamos aí para a primavera, que seja de luz para todos nós. Estou muito feliz que hoje eu vou receber aqui comigo uma nutricionista querida, Mariá Assis. Mariá é nutricionista, pós-graduanda em nutrição clínica esportiva e vai conversar com a gente sobre nutrição esportiva. Já queria deixar aqui o convite para vocês continuarem aí na semana conosco, né? Amanhã, depois. Amanhã a gente tem uma live sobre jejum intermitente. Ei, Regina, boa noite. Patrícia, tudo bem? Amanhã a gente tem uma live sobre jejum intermitente. Na quinta-feira nós temos Juliana Castro com alimentos funcionais. Ei, Sueli, seja bem-vinda. E na sexta-feira a gente vai conversar com a Karina sobre obesidade, com a Karina Vasconcelos. Então a gente tem jejum intermitente de manhã com a Maria Edilene, alimentos funcionais com a Juliana Castro, quinta-feira. E sexta-feira, para fechar a nossa semana da nutrição, a gente vai falar com a Karina Vasconcelos sobre obesidade. Então, desde já, vocês estão super convidados para permanecer com a gente aí durante toda a semana. O objetivo dessa Semana da Nutrição é comemorar o Dia do Nutricionista, que foi ontem, né, dia 31, com muita informação de qualidade. Divulgar ao máximo, né, informações que podem mudar a vida das pessoas. É isso que a gente pretende. E antes de eu chamar aqui minha convidada de hoje, aí ao som, né, de Beto Guedes com o Sol da Primavera, eu queria agradecer a Empório, que me mandou um presente lindo. Olha, gente, fizeram uma caneca com meu nome. É uma farmácia de manipulação aqui de Caeté e tem uma frase aqui muito bacana. Olha, muito obrigada por trazer mais sabor e saúde às nossas vidas. Brigadão, Fabiana, brigadão, Camila da Empório, eu amei o presente, viu gente? Tô aqui, vou ficar a semana toda com ela, com certeza. Então, eu vou aqui agora chamar a Maria Edilene, pra gente poder, aliás, a Maria Assis, desculpa, pra gente poder começar o nosso bate-papo sobre nutrição esportiva. Deixa eu chamar ela aqui. Tirar a musiquinha aqui para não atrapalhar o nosso bate-papo. Ei, Olá, boa tudo bom? noite. Boa Tudo ótimo. noite. Seja bem-vinda, Maria. Nossa semana Ah, está sendo obrigada. um Eu que prazer ter agradeço. você. Prazer é meu.
publica, e aí, na hora que a gente publica, diz que aparece um negocinho lá, mas não apareceu, não. Deixa eu chamar a Maria de novo, para ela poder entrar. Voltou. Voltou. Eu falo que é isso mesmo, né? A internet não tem jeito, né? Fica difícil. Mas é isso aí. A gente começa a gente aproveitar o nosso espaço para poder levar essa informação. Que eu falo assim, né? Ontem até estava aqui com uma colega também. Ontem a gente falou sobre doenças crônicas Sim, sim. com a Daisy. E a gente falava que a nutrição ela é um mundo enorme, né, Maria? Tem Dá para você assim. atuar em diversas áreas, não tem que ficar preso a um lugar só, exatamente. Mas a esportiva não é a minha primeira opção, digamos assim, né? Também não é a Então, assim, minha. então, muito legal contar com você aqui hoje, né? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre como é Sim. que a nutrição pode ajudar, né? Pode se associar à atividade esportiva para poder a pessoa conseguir os resultados que ela almeja, né? Então, Sim. assim, primeiro eu queria que você se apresentasse, contasse para o pessoal um pouquinho, né, da sua história na nutrição, que a mim o povo já me conhece, já sabe. Pois é. Eu falo, Então, né, eu moro em Alegre, interior do Espírito Santo. Na faculdade eu gostava principalmente de UAM. Eu era apaixonada por UAM, então eu queria trabalhar com UAM. Mas quando saí da faculdade, a gente encontra outra realidade, né? E a minha demanda foi nutrição clínica e esportiva. E eu acabei me apaixonando pela nutrição esportiva também. E aí comecei a fazer a pós-graduação, fiz alguns cursos por fora também. E foi maravilhoso, porque a gente vai tendo conhecimento sobre a fisiologia e a bioquímica e aliada à nutrição. Então a gente consegue ter uma visão mais ampla do corpo como um todo, né? Então é muito interessante a gente conhecer cada metabolismo, cada via que o nosso organismo utiliza para poder exercer suas funções e aliar isso com uma prática de esporte, que é o que geralmente hoje em dia a grande maioria vem procurando fazer, traz muitos benefícios, né? Então, a nutrição esportiva, ela vai ajudar a esses praticantes de atividade física e aos atletas principalmente, né? A ter uma alimentação balanceada que seja condizente com a atividade física que ele pratica. Né? Para melhorar o desempenho, para melhorar a composição corporal daquele indivíduo, né? Então é muito importante a gente aliar sempre a atividade física e a alimentação mais saudável. e aí, assim, é totalmente diferente, né? Uma pessoa que não faz atividade física nenhuma, ou uma pessoa que Sim, faz aquela sim. caminhadinha leve de 30 minutos, 2 vezes na semana, até Pois aquele é. corredor, né? Então, assim, cada atividade física vai exigir um pouco mais, né, da nutrição, né? Exatamente, né? Até a própria musculação. Se é uma pessoa que vai à academia, mas que não tem aquilo ali como objetivo de vida ou que tenha metas específicas, ela vai se dedicar, mas não vai ser a mesma coisa que uma pessoa que almeja um objetivo mais específico, né? Então, que a pessoa vai se dedicar mais, ela vai acabar precisando de mais aporte nutricional. E que é completamente diferente também de um atleta, de um fisiculturista que vive disso, né? Então, que aquilo ali, além de Depende, ser né? Até exatamente, é o trabalho dele, né? É dali que ele ganha o pão. Então ele tem que ter, de fato, um desempenho bom e uma composição corporal legal que dê para ele competir, que dê para ele se destacar de forma positiva dentro ali do meio que ele está vivendo e que ele está praticando esse esporte. Exatamente.
E aí, assim, é muito comum, né, a gente, quando uma pessoa fala, eu quero um acompanhamento nutricional porque eu quero desenvolver uma atividade esportiva X e tal. E aí, muitas vezes, a pessoa já vem com aquela ideia, já vem com aquela decisão, praticamente, de que ela vai usar um suplemento X, Y, Z. E aí? Exatamente. Não necessariamente, né? Ela precisa utilizar esse suplemento. O suplemento, como o próprio nome já diz, né? Ele vai suplementar alguma coisa que a alimentação por si só às vezes não dá conta, né? Ou então às vezes a demanda é tão alta que para dar conta só por via oral alimentar, no caso, a pessoa teria que consumir grandes quantidades de comida, né, de determinados alimentos. Então, ela vai vir para ajudar na rotina da pessoa, para ajudar a ter um aporte nutricional legal. Mas não necessariamente a pessoa é obrigada a tomar. A gente tem as vias nutricionais de alimentos que a gente consegue trabalhar em cima e consegue ter ótimos resultados sem precisar de suplementação. Então, vai mais mesmo da condição do paciente, da disponibilidade dele de ter o suplemento durante um tempo X, ou então também, se ele tem necessidade, a gente vai avaliar se há necessidade real de ter esse suplemento. Então, são questões bem pontuais que vão ser estudadas, né, de forma individualizada. Então não adianta sair por aí comprando tudo quanto é tipo de suplemento, tomando tudo quanto é tipo de suplemento, sem saber se você realmente precisa desse suplemento. Então é o seguinte, vamos simular aqui, vamos imaginar, eu vou começar a fazer, vou começar a fazer caminhada amanhã, né? Então é melhor eu começar logo a tomar whey, né? O que você acha? Lógico que não. Não. Pelo amor de Deus, treina e caminha pelo menos um mês, dá uma adaptação. Cortou um pouco o Para o seu som. organismo, melhora a sua alimentação, melhora a sua hidratação. Maria, seu som cortou, a internet deu uma pausa. Deu uma pausada aí na sua internet. Cortou? Então, eu tava falando que Vamos era esperar um mais pouquinho a atividade. internet da Maria. Tá ouvindo? Tá? E aí, a gente. Ei, Mara, boa noite. Boa noite, Jaqueline. Aproveitar para ver o pessoal aqui que entrou. Marina. Gente, de vez em quando eu tenho que pôr o óculos para conseguir. Karina. William. Boa noite, gente. Então, a internet da Maria deu uma caída, a gente vai aguardar ela retornar, né? Mas ela estava dizendo, eu fiz a seguinte pergunta para ela, né? Vamos fazer uma simulação aqui, então. Vamos dizer que eu vá começar a caminhar amanhã, né? E aí, eu já quero começar logo utilizando um whey. Que a gente agora está falando da suplementação aí na questão da atividade física, né? Voltou. Eu não conseguiu escutar a sua resposta. Eu repeti aqui a pergunta. Uhum. Então, a pessoa, né, quando ela está começando a fazer atividade física, primeiro ela tem que deixar o corpo adaptar aquela atividade física, né? Melhorar a alimentação em primeiro lugar, depois melhorar a hidratação. E aí depois, né, se a gente julgar que é necessário, a gente passa para a suplementação. Então, não necessariamente a pessoa já vai entrar na academia ou vai começar a caminhar, vai começar a ter que suplementar alguma coisa, né? É interessante, assim, porque é o que você colocou, né? O próprio nome já diz, suplemento é para complementar
caso Isso haja aí. necessidade para atingir um resultado específico, né? Então, se eu não tenho Exatamente. de micronutrientes, se está tudo ok, e se eu não tenho um objetivo de uma grande performance, muitas vezes é desnecessário gastar um recurso com um suplemento, né? Sendo que eu não vou utilizar desse suplemento no meu metabolismo, né? Então, isso, gente, é uma coisa que é super importante, assim, a gente ficar atento, né? Porque, muitas vezes, a pessoa acaba gerando uma sobrecarga para o seu organismo, né? Ela pode acabar gerando uma sobrecarga se ela não tiver necessidade de suplementar, né? Então, se ela está com as vitaminas, com os minerais, se está tudo ok, e se ela não tem uma necessidade de um alto rendimento, né, pode ser que não seja necessário a suplementação. O profissional da nutrição orientar especificamente no seu caso, levando em consideração a sua condição, o ponto de onde você está partindo para o ponto aonde você deseja chegar, né? Levando em consideração esse caminho aí que você deseja traçar, né? É que o profissional vai, então, direcionar a sua alimentação e também a sua suplementação, caso seja necessário, né? Chamei a Maria de novo, a internet dela tá oscilando bastante. Ó, aqui na minha cidade é um problema sério com a internet. Agora eu acho que vai, que eu desliguei tudo. Acontece, acontece. É, não tem Mas jeito, aí eu né? estava dizendo aqui, né, para o pessoal que a suplementação ela vai depender do ponto onde a pessoa está para o ponto onde a pessoa deseja chegar, né? Exatamente. Então, Uhum. dependendo E desse caminho, é que vai ser o profissional vai prescrever uma suplementação ou não, né? exatamente, não é uma obrigatoriedade, né? A gente consegue também trabalhar sem a suplementação. E a suplementação em si, ela já gera muitas dúvidas, né, nos pacientes. Porque o que usar, quando usar, qual usar, quantidade. Então, geralmente, quando as pessoas começam a tomar os suplementos sem orientação, tomam errado. Sempre, né? Às vezes, um ou outro que ainda dá sorte e consegue ali suplementar de uma forma correta. Mas na grande maioria das vezes as pessoas acabam errando na hora da suplementação e acaba gastando também muito dinheiro com suplementação desnecessária. Exatamente. Eu vejo muito isso, se a pessoa opta por um suplemento, porque um conhecido está utilizando e para esse conhecido está funcionando, né? Ou então porque fez uma pesquisa no Google e aí achou ali um produto que estava com custo acessível. Mas É, lembrando que orientações gerais são sempre gerais. gerais. E cada Né? ser é único, né? Então a gente tem que pensar na nossa individualidade. Às vezes o que deu certo para o colega não vai dar certo para você. Então tudo isso é questão de individualidade, de você saber o que está fazendo e de estar fazendo de uma forma certa, né? Porque também não adianta, às vezes, você pegar o melhor suplemento do mundo e não saber suplementar. Então não vai adiantar nada do mesmo jeito, né? E Exatamente. outra, e outra dúvida em relação à nutrição esportiva que muita gente tem é até a própria alimentação, né? O que comer antes do treino, se é necessário comer durante o treino, o que vai comer depois, a refeição toda do dia. Então, tudo isso são questões que a gente também vai avaliar na nutrição esportiva, né? Na prática da nutrição esportiva.
Vai depender sempre da carga também, né, de atividade física que a pessoa vai exercer. Exatamente, exatamente. Se for só uma caminhada, se for só uma corrida de 2, 3 km, você não tem tanta necessidade de ter uma refeição bem específica antes do treino e depois do seu treino. Agora, se é um atleta que treina 8 horas por dia, se é um competidor que treina 3, 4 horas por dia de forma seguida, se é até um próprio praticante de atividade física, mas que tem uma atividade lá na musculação, na academia, com uma intensidade bem grande, então também pode ser que seja necessário, né, a suplementação e a alimentação mais específica também nesses horários. Exatamente. E aí, assim, eu vejo que muitas vezes o praticante de atividade física, ele fica muito focado e muito preocupado com o pré-treino e o pós-treino, né? E não tem uma, uma atenção, vamos dizer assim, com a alimentação total do seu dia. Fica ele mais focado, tá? Ele tem que fazer um pré-treino e tem que fazer um pós-treino. Como é que você vê a prática clínica? Isso a gente vê demais. Eu sempre explico para o paciente que não adianta ele chegar lá antes do treino, 1 hora antes do treino, e comer a batata doce com frango, e durante o dia todo comer chips, chupar bala o dia inteiro, tomar um caminhão de suco industrializado, tomar muito refrigerante, comer fritura. De nada vai adiantar aquela banana com aveia que ele vai comer antes do treino. Ou então, depois do treino, 2 ovos mexidos, um omelete, alguma coisa do tipo. Entendeu? Então, a alimentação ela tem que ser pensada, né, durante todo o seu dia. Até porque também a energia que você vai gastar não é a energia que você imediatamente comeu após, né, que você comeu antes do treino, né? Não vai ser só ela que vai ser gasta durante o treino. Então a gente tem que tentar promover para o nosso organismo a alimentação do dia inteiro de forma saudável e de forma que promova a síntese muscular e que promova também a perda de gordura, né? Que na maioria das vezes também é um dos objetivos aí dos praticantes de atividade física. Exato. Muitas pessoas às vezes têm essa, esse objetivo, né, de perder peso e ganhar massa. Exatamente. E são processos inversos, né? Porque para perder peso a gente vai estar em déficit calórico. Então a pessoa vai consumir menos energia do que ela gasta. Já quando a pessoa quer ganhar massa muscular, a gente tem que trabalhar num superávit calórico. Então a gente vai consumir mais energia do que a gente precisa, né? Então são processos inversos que dá, se o paciente se dedicar, a gente consegue tentar conciliar os dois, mas aí exige, né, muito mais dedicação do paciente, mas a gente consegue trabalhar melhor isoladamente cada objetivo. Eu vejo que muitas vezes a pessoa, quando a gente propõe trabalhar, às vezes, isolado, né? Trabalhar primeiro a perda de peso e depois o Depois o ganho de ganho massa. muscular. Às vezes a pessoa, ela quer de cara já partir logo do ganho de massa, né? E às vezes não tem essa, essa, essa disciplina que você falou que é super importante para tentar Sim. fazer esses dois processos ao mesmo tempo, né? E muitas vezes aí, não está dando certo, não estou perdendo peso, não estou perdendo peso, né? Às vezes a pessoa Exatamente. percebe que pode fazer uma tentativa diferente, mas o que eu vejo assim, é que existem vários caminhos, né? Muitos, Existem muitos caminhos. várias estratégias diferentes, né? E que a gente pode optar, às vezes por uma, outras vezes por outra, não é? Sim, sim. Tudo vai ser a questão ali da individualidade da pessoa. A gente tem que enxergar a demanda, como que é a rotina do dia da pessoa, como que é o treino, que horas que é o treino, como ela faz o treino, aonde ela faz o treino.
Então, são várias questões que a gente vai avaliar dentro da nutrição esportiva para, de fato, fazer, né, planejar um plano alimentar que seja condizente com a realidade daquele paciente, que ele consiga seguir, que ele consiga, de fato, se dedicar àquele objetivo, né? Então, são várias maneiras que a gente pode utilizar. Óbvio que vai ter algumas estratégias que são bem mais específicas, né, nas recomendações nutricionais, mas a gente consegue ter uma flexibilidade bem grande também dentro da nutrição esportiva. E eu acredito, assim, que mesmo quando a gente fala de nutrição esportiva, ei, Júnior, boa noite. Júnior nos assistindo lá do Rio, olha. Júnior Teixeira, querido do Monobloco. Sempre que a gente fala de nutrição esportiva, né, me dá a sensação, sempre não, mas me dá a sensação que muitas pessoas já pensam logo assim, em suplemento, em ganho de massa, etc. Mas se esquecem um pouco de partir de uma reeducação alimentar do básico. Aquilo que você falou, muitas vezes a pessoa precisa mais do básico até, né, do que de qualquer outra coisa. Porque às vezes ela está com a alimentação tão bagunçada, né, que o primeiro passo, que é, né, você ter uma alimentação mais natural, você ter uma hidratação adequada. Muitas que é vezes... super importante. Muito. Você vê isso acontecer muito aí na sua prática? Muito. Geralmente, os pacientes, óbvio que tem as exceções, mas geralmente eles chegam comendo 10 ovos por dia, só frango, só batata doce, só manga, né? Alguns alimentos bem mais específicos e fica naquela monotonia alimentar, porque só consome aquilo, acreditando que aqueles alimentos são os melhores. Mas, na verdade, quando ele vai pegar o plano alimentar, ele vai ver que vai ter vários alimentos, que ele não precisa comer 10 ovos por dia, que ele não precisa comer só frango com batata doce, que existe uma infinidade de alimentos que a gente pode trabalhar dentro da nutrição esportiva, assim como em qualquer outra estratégia alimentar, né? Então, a gama de pacientes que às vezes não têm informação necessária e informação de qualidade, né? Porque informação na internet tem aos montes. Basta a gente saber identificar o que é de fato uma informação boa ou uma informação ruim que não tem uma veracidade, não tem uma ciência por trás daquela informação. Então, as pessoas elas ficam muito focadas no frango com batata doce, whey, creatina, L-carnitina. Fica preso só nos suplementos e na alimentação bem básica. E a gente consegue trabalhar uma infinidade de alimentos além desses. O Júnior colocou ali, deu os parabéns para nós, nutricionistas. Obrigado, Júnior. Nossa, obrigada. Muito, muito feliz, né? E ele está dizendo que quanto mais colorido for o prato, mais saudável, né, a pessoa vai permanecer. Exatamente. Muito bom. Muito bom mesmo. É tudo que uma nutricionista quer, né? Que os seus pacientes tenham variedade alimentar. Porque você falou uma coisa que eu me preocupo muito, assim, que é essa questão da monotonia alimentar, né? A pessoa come sempre a mesma coisa. O que vai acontecer? Na hora não vai conseguir manter aquilo, porque ninguém vai aguentar comer frango e batata doce o resto da vida, né? Exatamente, não dá. Não dá mesmo. Então, promover essa variedade alimentar é super importante. Até porque também, quando a gente entende um pouco melhor sobre a nutrição esportiva, até para quem é leigo mesmo, começa a perceber que vários nutrientes que tá presente aí nas frutas, nos vegetais, nos folhosos, são super essenciais para as vias que são utilizadas durante o exercício físico, que é super necessário para a síntese muscular, que é super necessário para as reservas de glicogênio muscular, né? Então, até para perda de gordura, né? Também existem várias vitaminas e vários minerais que estão envolvidos nesses processos. Então, quando a pessoa tem uma
monotonia alimentar, ela não supre as necessidades do organismo e realmente chega uma hora que nem o organismo aguenta manter, né, aquele metabolismo naquela velocidade e as funções em suas condições normais. E também a pessoa não consegue nem ingerir por muito tempo a mesma comida sempre. Exato. E assim, há um tempo atrás, eu acho que tinha muito essa visão de que na nutrição esportiva você tem que preocupar com proteína e carboidrato. Quase que era só os macronutrientes, e dos macronutrientes, praticamente a preocupação, né, era com proteína e carboidrato. E é o que você colocou, quer dizer, hoje a gente já tem uma visão muito mais complexa, né, da questão, e hoje a gente tem essa clareza do quanto que os micronutrientes são importantes para todas essas vias acontecerem de forma a gerar o resultado que a gente necessita, né? Sim. E outro ponto que muita gente peca também é na hidratação. Porque geralmente, pelo menos aqui na minha região, é raro a gente ter pessoas que bebem mais de 2 litros de hidratação no esporte, na atividade física, ela também é muito importante. Então a gente também tem que levar em consideração a hidratação. E é um outro ponto, assim, que todo mundo erra mesmo. E aí tem uma dica básica, simples, né? Porque, em geral, quando a gente pergunta assim, como é que está a sua hidratação? É muito comum eu ouvir, não, é ótima, eu bebo bastante água, tá tudo bem. Aí eu falo, ok, então eu vou te pedir um favor, você vai colocar de manhã uma jarra de água ali ao seu alcance, e aí você vai tomar água durante todo o dia, daquela jarra ou daquelas garrafinhas, para você ter ideia mais precisa da quantidade de líquido de água que você ingere. E aí depois a pessoa chega e me diz, olha, eu achei que eu tomava bastante água, mas eu vou te confessar, não é tanto assim. Eu achava que eu tomava 2,5 litros, 3 litros de água por dia, e quando eu medi, eu tomo 1,5 litros, no máximo, né? Então, assim, eu sempre faço essa sugestão, né? Primeiro, lembrar que a gente pode fazer uma continha para ter uma ideia, assim, básica. básica, de maneira geral. A gente multiplica o peso por 35, né? E a gente tem ali 30, 35, a gente tem uma média do volume de água que a pessoa deve ingerir por dia, né? E aí eu Exatamente. digo o seguinte, mas você vai olhar a cor do seu xixi, a cor da urina. Porque se você estiver tomando o que essa conta te deu de resultado, mas ainda assim a sua urina não estiver bem, Clara, bem né? Bem clarinha, transparente. sinal que precisa aumentar ainda um pouquinho mais, né? Exatamente. E na nutrição esportiva, na prática de atividade física, essa quantidade de água ela aumenta um pouco mais, né? Porque durante o exercício físico a gente tem a perda de água, né, através do suor e também dos sais minerais. Então a gente precisa repor essa água e esses sais minerais para o nosso organismo. Então a gente aumenta um pouquinho mais ainda essa quantidade de água, dependendo do tipo de esporte, dependendo do tipo de atividade, a pessoa tem que tomar cerca de 3 litros, 3 litros e meio, dependendo, né, do exercício, sim. Mas na grande maioria gira em torno dos 2 litros e meio. Isso aí costuma ser o suficiente já para os praticantes de atividade física. Exato. E aí, gente, faz esse teste. Entra, Fazem. pega uma jarra, né, uma garrafa, uma jarra, garrafinhas de água de 500 ml, coloca lá de manhã e vai tomando dali para você, no final do dia, testar exatamente a quantidade de água que
você ingere por dia. Aí você vai Exatamente. saber se realmente está hidratando bem ou não, É, né? é aí que todo mundo leva um choque de realidade, né? Porque na maioria das vezes não vai tomar nem aqueles 500 ml quando é o caso. Eu já tive paciente de passar praticamente o dia inteiro sem beber água. Ela bebia água só a hora que ela tomava remédio. Depois ela não bebia mais água hora nenhuma durante o dia. Então é bem complicado também. Então a hidratação também é outro ponto que a gente sempre vai tentar conciliar dentro da nutrição esportiva. Exato. Então, olha, só para quem chegou agora, né? A gente está falando hoje de nutrição esportiva, aqui na Semana da Nutrição, estou recebendo a Maria Assis. Lembrando que a gente já falou aqui da importância da hidratação, né? Nós já falamos da importância da atenção não só aos macronutrientes, mas também dos micronutrientes, dos minerais, né? O tanto que é importante a gente observar para não ter uma alimentação ali sempre do mesmo jeito, né? Então, evitar essa monotonia, né, alimentar, que é aquela pessoa que come sempre a mesma coisa, né? A importância de ter uma alimentação ao longo do dia, né? Ter essa preocupação de ter uma alimentação saudável ao longo do dia e não esse foco em pós-treino, pré-treino. É claro, né, Maria, que o pré-treino e o pós-treino vão ser importantes, Sim, sim, sim. Mas eles né? não vão determinar o seu resultado. Então, né, o que vai determinar o resultado é o seu desempenho e é você conseguir manter toda a alimentação do dia de forma saudável e equilibrada. Mas a gente utiliza algumas estratégias, né, para pré-treino, para pós-treino. Então, dá para a gente conciliar muito bem a alimentação saudável durante o dia e dentro dessa alimentação saudável, a gente ter as estratégias específicas para melhorar o desempenho daquele praticante de atividade física. Lembrando que a orientação nutricional vai estar relacionada àquela atividade específica que o paciente realiza, né? De acordo com a individualidade dele também, né? Então, assim, a orientação para uma pessoa que faz uma atividade leve vai ser diferente daquela orientação para um praticante de atividade física de alto impacto, por exemplo, né? Então, não Sim, queira sim. copiar, não copie. Aqui não tem nem como. Aqui onde eu moro, agora na quarentena, teve um boom muito grande de pedal, de ciclista. Todo mundo resolveu andar de bicicleta. E aí, pessoas que falam comigo que começou a pedalar e que começou a emagrecer algumas vezes, que começou a se sentir fraca, que não estava conseguindo fazer o pedal direito. Aí eu fui e falei assim, mas você come direito para você fazer o pedal? Porque quem pedala aí 20, 30 km por dia é muita coisa, né? Então as pessoas não têm essa diferença. E quando a gente pega um paciente que às vezes faz a musculação, um plano alimentar só para ele seguir. E na verdade não vai ser um para o dia da musculação e um para o dia do pedal. Até porque o pedal consome muito mais energia. Então o aporte nutricional desse dia tem que ser maior do que o dia que você pratica musculação, onde o seu gasto energético é menor. Então Exato. então é tudo de questão individualizada mesmo. Se a pessoa faz os dois ao mesmo dia, maior ainda vai ser o gasto energético dela, então maior ainda tem que ser o aporte energético dela. Então são questões bem mais pontuais mesmo da individualidade da pessoa. Exato. A gente tem um comentário aí do Reni, você está vendo? O meu aqui não tá dando para eu ver. Reni de Assis, ele está falando, né, que o endurance precisa de muito carboidrato mesmo, né? Sim. Então é isso, é porque vai haver um gasto energético muito alto,
né? E aí você precisa realmente ter esse aporte, né? Sim, Então, sim. vai depender, obviamente, da atividade física que for sendo desenvolvida, né? É, e Então, vai. aí teve muito pedal, né? Aham, por aqui tá tendo demais. O povo agora tá voltando pra academia. Mas até então tava tudo fechado, né? Então tava indo era pro pedal mesmo, pra caminhada, pra corrida, porque parado também não dá pra gente ficar. Exatamente. E muita gente também acabou ficando um pouco assim, pessoas que faziam muita atividade física e que tiveram uma redução muito grande de atividade nesse período. Aconteceu isso aí também com você? Pessoas que tinham Muito. uma atividade muito intensa e que aí tinham, então, todo um trabalho voltado para essa atividade e agora tiveram uma Uma diminuição redução. drástica, várias pessoas, né? Até para quem praticava de forma mais regular, eu frequentava academia 5 vezes por semana, era certo. Independente se eu trabalhei muito durante o dia ou não, era certo. 5 dias na semana eu estava na academia. E aí veio a pandemia, a gente saiu da academia. No começo eu estava super focada, fazer em casa, atividade. Fiquei aí 1, 2 meses super focada em até faço, mas é 1, 2 vezes na semana. A gente vai deixando passar um pouco mais. E teve Uhum. gente que eu conheço que parou mesmo, não faz mais nada, né? Virou sedentário de novo, né? Então é bem complicado também essa questão aí. A gente tem que tentar, né? Pelo menos movimentar mais durante o dia e tentar, na medida do possível, fazer a caminhada, fazer uma corrida, os exercícios em casa. Eu indico vários para os pacientes, porque já é melhor do que ficar sentado o dia todo na frente da televisão. Com certeza. Maria, eu vou fazer uma consulta aqui com você. Ah, pode fazer. Então, eu não sou da turma da academia, eu sou da Uhum, turma da caminhada, né? uhum. É uma atividade física, assim, que me dá um prazer enorme, que eu fico muito feliz quando eu faço, e eu Uhum. sempre digo assim, que a melhor atividade física é aquela que te faz feliz. Sim, sim, não adianta nada você praticar musculação odiando a musculação. Então, assim, para mim a caminhada, ela realmente me deixa muito alegre, assim. E aí, o Uhum. que você acha? Fazer caminhada em Olha, jejum? Sim ou não? eu fiz em jejum. Depende muito do caso, mas na grande maioria traz mais prejuízos esse jejum, essa atividade física em jejum, do que benefícios, né? Porque o jejum prolongado, em alguns casos, dependendo, ele pode ser uma estratégia benéfica, o jejum intermitente, né? Mas é uma coisa que é aquilo, é uma estratégia nutricional. Você não vai seguir, você não vai ter um estilo de vida baseado no jejum intermitente. Né? Você vai seguir aquilo ali durante determinado tempo e depois você vai voltar da sua alimentação normal. E para o jejum que a gente está falando, mas assim, praticar atividade em jejum, eu não energia de forma eficiente se você promover esse gasto de energia eficiente também para ele. Então, a caminhada, por mais que seja a mínima quantidade de comida antes do treino, antes da caminhada, no caso, já é muito mais interessante do que fazer completamente em jejum. Isso se for feito, né, no caso, de forma contínua, durante vários dias. Hum. Então, eu Né? estou te fazendo essa pergunta porque amanhã a gente vai falar de jejum intermitente, né? E eu acho muito interessante porque cada profissional tem uma linha de trabalho.
E não significa que uma coisa esteja totalmente errada, uma estratégia esteja errada e outra estratégia esteja certa, né? Porque o profissional, ele vai orientar cada pessoa dentro do objetivo da pessoa, dentro do estilo de vida daquela pessoa, dentro daquilo que já é incorporado pela pessoa, né? Vai ter gente que vai testar e vai ter gente que vai gostar de usar estratégia, né? E eu acho que essa é uma palavra muito importante quando você fala, né, do jejum intermitente como estratégia, porque eu vejo muita gente fazendo de forma muito aleatória. O que mais tem. Fazendo jejum de forma aleatória, usando suplemento de forma aleatória, né? Exatamente. O frango com a batata doce de forma aleatória. Pois né? Eu gosto. Oi? Eu gosto de trabalhar com jejum intermitente em determinados casos, como, por exemplo, a pessoa que de manhã não consegue comer nada, que existem pessoas que realmente têm ânsia de vômito, que não conseguem comer, que sente muita náusea, que se sente enjoado e que pratica atividade física pela manhã. Então, se eu colocar um café da manhã para ele, um pré-treino, possivelmente eu vou piorar o desempenho dele na academia do que melhorar. Então, nesses casos, um jejum intermitente seria o adequado por um período de tempo, né? E depois a gente vai tentando regular de uma forma mais satisfatória. Em outros casos, são as pessoas que às vezes trabalham com plantão, que eu atendo bastante gente que às vezes trabalha com plantão e tem até o horário da noite para poder comer. Mas aí acaba não comendo nesses horários. Então é muito mais fácil a gente controlar a caloria, controlar os alimentos dentro de uma estratégia de jejum intermitente, onde a pessoa não vai ter a pressão de ter que comer num horário que ela não pode comer. Então, isso tudo vai ser levado em consideração, né? É a rotina da pessoa. Se a estratégia se encaixar ali e a pessoa conseguir seguir, ótimo. Se não, a gente busca outra estratégia. O que eu acho complicado, né, é a pessoa fazer de forma aleatória, sem um acompanhamento, sem uma prescrição, né, de forma totalmente copiar e colar, né? Exatamente. Esse realmente é um problema. Agora, as estratégias nutricionais, elas existem para serem utilizadas por períodos específicos, com pacientes específicos, né? Em momentos e de acordo com objetivos específicos. Isso é que eu acho que tem que ficar muito, muito claro, né? Sim. Nada é de passar reto e fazer para todo mundo, né? Exatamente, igual as pessoas que vivem de low carb, faz eternamente low carb. Gente, não dá, né? Isso aí é uma estratégia, uma ótima estratégia, principalmente dentro da nutrição esportiva, para a gente trabalhar o emagrecimento. É uma estratégia muito válida, mas vai ser uma estratégia por um curto período de tempo, né? É uma estratégia que a gente vai estar sempre modificando. Você não vai consumir por 5, 6 meses 20% de carboidrato. Não, não é assim, né? Mas as pessoas, elas não entendem muito isso. Elas já vêm com a opinião formada de que low carb é só cortar carboidrato, o jejum intermitente é só ficar sem comer. Então, tem esses padrões, né, que eles acabam impondo aí para as estratégias nutricionais. Em relação ao low carb, às vezes as pessoas acham que é também só trabalhar com 20%, por exemplo, igual você comentou, mas às vezes não conseguem utilizar uma estratégia de uma low carb média, né, por um período, e, por exemplo, com 30%, depois baixar, depois subir de novo. Né? Até porque também, quando a gente mantém um padrão fixo, né, principalmente do carboidrato, a gente pode gerar uma resistência à insulina, a gente pode
começar, né, a desenvolver outros tipos de sintomas e sinais no nosso organismo. Então, tudo vai ser utilizado por períodos determinados, né? E sempre vai ser sendo modificado. Quando a pessoa tem alta nutricional, quando ela para de fazer, né, termina o tratamento, é o ponto onde ela consegue, ela conseguiu o objetivo dela, atingiu o objetivo dela e sabe como manter esse objetivo dela durante o tempo que ela quiser. Então ela se reeducou alimentar, né? Ela sabe comer, independente se ela estiver no aniversário, se ela estiver na casa da sogra, ela vai saber comer de forma adequada, sempre respeitando o seu corpo, sempre respeitando suas vontades, né, ali na hora, e tentando também, né, sempre levar em consideração a quantidade do alimento ali que ela está consumindo naquele horário. Exato, ela vai reaprender, né? Eu sempre falo em reaprender, a fazer as suas escolhas, né? Então, em determinados momentos, ela vai fazer uma escolha X, em determinados, uma escolha Y, e tá tudo ok, né? Exatamente. Dentro do processo dela. Assim, eu acho que isso é super importante. Nós, nutricionistas, ontem a gente até falava disso também, a Deise, nosso objetivo é dar alta para o paciente, né? É ele chegar nesse ponto de que ele alcançou o objetivo dele e de que daqui para frente ele consegue fazer o gerenciamento do seu peso. Manter o resultado. Né? Manter o resultado. Na nutrição esportiva, na maioria das vezes, quando a pessoa atinge o objetivo dela, ela já não quer mais aquele objetivo, ela sempre quer mais. Né? Quando ela já tem um novo objetivo, né? Exatamente. Então, ela se sente bem. E aí a gente só consegue mesmo manter, né? Ensinar a manter aquele resultado ali por um período mais longo, né? Um longo período de tempo. Então é isso aí mesmo que você falou. Então, assim, eu acredito que fica, assim, na live de hoje, né? A gente chamar a atenção para que a nutrição esportiva, ela existe para apoiar, né, a pessoa que quer chegar a um objetivo específico na área de nutrição, na área esportiva, para quem tem uma atividade de maior necessidade nutricional, né? E que precisa ter essa tranquilidade de que é um processo, né? De que a pessoa vai reaprender a se alimentar de forma mais natural possível e vai chegar num ponto, né, de alcançar o seu resultado e depois de manter esse resultado por ela mesma, a partir de todo esse processo de autoconhecimento, de autoaprendizagem. Né? Exatamente isso. E a nutrição esportiva, ela é muito mais, assim como eu acho que todos os aspectos da nutrição, é muito mais além daquilo que todo mundo pensa que é, né? Porque as pessoas, elas têm algumas opiniões formadas que na maioria das vezes não é aquilo ali de fato que acontece. E na nutrição esportiva, principalmente com o boom aí da internet, que é informação chegando de todos os lados, você não sabe o que é informação boa, o que é informação ruim. Então, acaba confundindo muito a cabeça das pessoas, né? Então, se você tem um objetivo, se você quer de fato perder peso ou ganhar massa muscular e quer conseguir manter isso a longo prazo, se você não procurar um profissional, possivelmente você não vai atingir nunca o seu resultado, né? Então, a melhor escolha sempre é procurar um profissional que você se sinta confortável para poder trabalhar com você, né, a chegar a esse resultado. E eu acredito, assim, que no caso da nutrição esportiva, se você tem um objetivo muito específico, é importante que ele procure um nutricionista que tenha uma experiência mais específica dessa área, né? Porque eu digo que é todo mundo, né? Eu digo isso com muita tranquilidade, assim, porque não é a minha primeira opção, né?
Então, gente, quem tem interesse em fazer uma atividade física de buscar nutrição esportiva, tá aí a Maria. Pode ficar à vontade, atendo online também. Não é? Então E aí, dá a para a gente atender. atividade esportiva, né? Eu tenho focado muito meu trabalho na área do diabetes, né? Uma área que eu gosto, Uhum. gente que tem diabetes, na área de emagrecimento também, né? Mas principalmente na área de patologias. É o que sempre me encantou, né, na nutrição. Eu tenho uma paixão por ajudar as pessoas, né, de uma patologia. É o que eu mais foco na minha atividade profissional hoje, principalmente diabetes, mas também outras patologias, né? Mas aí, quem tiver Sim, interesse no esportivo memorial, vai isso lá, aí. dela, Tem né? muita informação boa, muita informação de qualidade. Isso Essa mesmo. semana aí, ó, vai ficar maravilhosa. Amanhã tem palestra que eu vou dar também. Tem vários conteúdos que, por incrível que pareça, essa semana é a semana da nutrição esportiva. Eu já ia falar sobre nutrição esportiva mesmo. Então vai ter bastante conteúdo legal aí para vocês. Que ótimo. Maria, se nosso tempo está aqui já no finalzinho, né? Então, eu Uhum. queria te agradecer imensamente a presença aqui hoje na Semana da Nutrição. E lembrando, né, o pessoal, que a gente continua durante o restante da semana. Amanhã a gente vai falar sobre jejum intermitente. Quinta-feira, a Juliana Castro, que é aqui de Caeté também, minha parceiraça, vai falar sobre alimentos funcionais. E na sexta-feira a gente vai encerrar com a Karina Vasconcelos, que tem um trabalho incrível com obesidade, né? Então, assim, meu objetivo é divulgar cada vez mais a nutrição, divulgar as informações, para que as pessoas realmente busquem atendimentos de qualidade, né? Então, assim, eu estou muito feliz com a nossa semana. Eu tenho realizado lives sempre. Depois também da semana da nutrição, a gente vai continuar toda quarta-feira. Eu estou aqui com um assunto novo e te convido a voltar aqui para a gente conversar mais sobre nutrição esportiva ou outros assuntos. Agradeço muito, muito a todo o pessoal que esteve, gente, super obrigada por vocês terem, né, nos prestigiado. É um prazer estar aqui com a Maria hoje, viu? A Raquel está falando ali para gravar, porque aí ela fala só com certeza, gente, vai estar gravado, né? Vou deixar lá no GTV, pode Ótimo. deixar. Super obrigada por que estiveram aqui com a gente hoje. Maria, um grande Eu que beijo, agradeço. Tchauzinho. tudo de bom com você. Bye, bye. Para vocês também. Tchau. Tchau.